de Trindade, auto 553454.7.24. Relator, desembargadora Degmar. Paciente Renato Natal da Silva e advogado Dr. Antônio Lucas do Carmo. Dr. Antônio Lucas, boa noite. Boa noite, Excelência, tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? Doutor Antônio Lucas, Sua Excelência está com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência, doutor Adriano Linhares Camargo, presidente aqui da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Cumprimento também o doutor Adegmar José Ferreira, hoje relator aqui do presente habeas corpus. Cumprimento também os demais julgadores e também quero parabenizar essa Quarta Câmara Criminal, pois hoje todos os componentes aqui, às 20h37, estão aqui realizando os julgamentos e efetivando a entrega da justiça à nossa sociedade. Então, eu fico muito honrado de participar desse julgamento perante essa quarta Câmara Criminal. Excelências, hoje trata-se de um habeas corpus que é impetrado em favor do paciente Renato Natal da Silva. O Renato, ele foi preso por força de um mandado de prisão definitiva que foi cumprido no dia 15/4/2025. Ele atualmente se encontra recolhido na unidade prisional de Trindade. Ele está cumprindo uma pena de 8 anos, 1 mês e 24 dias em regime inicial fechado pela prática de um crime de homicídio tentado qualificado. Excelências, a presente ordem de habeas corpus que este advogado traz para Vossas Excelências julgarem é com base em um pedido de prisão domiciliar que a defesa fez à nobre juíza da primeira vara criminal da comarca de Trindade, o qual restou indeferido. O paciente Renato, doutor Adegmar, ele sofre com vários acometimentos. Conforme os relatórios médicos que este advogado apresentou na impetração, abre aspas, né? O paciente ele sofre com cardiopatia grave, doença arterial coroniana precoce e agressiva, com múltiplas angioplastias coronianas por síndrome de coroniana aguda, lesões residuais em leito segmentar das corôneas, com hiperfusão fixa e transitória, que causam a angina e esforços pequenos, é, que é, e esforços pequenos e limitam a atividade laboral até a vida diária do mesmo. Sua doença é crônica e incurável e o prognóstico ruim. Este laudo, Excelências, ele foi emitido pelo UGOL no dia 4/3/2024. Posteriormente, também a defesa apresenta um novo laudo que foi feito no dia 13/12/2024, onde demonstra que ele é acometido ainda com diabetes, hipertensão e teve um recente infarto. Isso mesmo, Excelências. No final do ano passado, o hora paciente ele sofreu com infarto, ficou internado, ficou na UTI. E então, com todos esses relatórios médicos que comprovam a sua situação, né, hoje, que é de extrema gravidade, este advogado mesmo compareceu até a unidade prisional, é, conseguiu ver a situação que ele está. Excelências, ele não está conseguindo sequer usar cuecas. Ele está com várias feridas, na região do seu órgão genital, devido à diabetes. Ele precisa fazer uso diários de medicamento. A família que tem que levar esse medicamento até a unidade prisional gasto mais de R$ 1.000 mensais com medicamentos. E acontece que, quando esse medicamento é entregue na unidade prisional, na semana seguinte a família tem que levar de novo. Vez que os próprios internos da unidade prisional ali tomam essa medicação dele. Então, a situação que está vivida atualmente pelo paciente, ela é de extrema gravidade. Ele está correndo sérios riscos de morrer dentro da unidade prisional. Eu pude ver, doutora Degmar, a situação que está vivendo o Renato. Ele não aguenta mais o cárcere.
A doutora da vara de execuções penais da comarca de Trindade, ela determinou que ele passasse por uma avaliação perante a junta médica, foi designada para mais de 2 meses depois, está marcada para o dia 20 de agosto, e ele não tem condições de aguardar essa perícia. Toda a documentação que a defesa juntou, toda a prova pré-constituída que a defesa apresentou, ela demonstra isso, não são laudos antigos. O laudo mais antigo que a defesa apresentou é do final do ano passado, ele foi preso no mês 4. Então, assim, a situação que ele está passando é grave. Ele tinha consultas médicas agendadas para o dia 21 e para o dia 29. A unidade prisional não levou ele para fazer esses atendimentos. Já eram consultas que estavam marcadas há meses. E o que demonstra que o Estado, a unidade prisional, não está conseguindo garantir a integridade da saúde dele dentro da unidade prisional. Então, com essas considerações, que eu pugno para que Vossas Excelências, para que Vossa Excelência, doutora Adegmar, analise a situação do Renato com muito carinho, porque eu pude ver a situação que ele está vivendo, ele não tem nenhuma outra passagem em seu nome, ele teve esse processo que ele foi condenado, mas é um processo do ano de 2017, então é totalmente comportável no presente caso a prisão domiciliar que fixe o monitoramento eletrônico, que seja determinado para que ele saia de sua residência tão somente para ir até o médico, fazer consultas médicas, que é o que ele está pedindo. Ele não está pedindo para sair da prisão, ele está pedindo para que fique em prisão domiciliar. E o habeas corpus deve ser concedido uma vez que ele deve ser conhecido, uma vez que a situação ela é urgente, ela é grave, em caso de interposição de agravo em execução, já não surtiria mais efeito essa situação que o paciente está vivendo atualmente. Então, com essas considerações, eu pugno para que este Tribunal de Justiça conceda a ordem de habeas corpus para que o ora paciente possa permanecer em prisão domiciliar até, pelo menos até que se faça essa perícia médica que está agendada para o dia 20 de agosto. Por último, que seja expedido, então, competente o alvará de soltura em nome do paciente. Eu agradeço e devolvo a palavra ao nobre presidente. Muito grato, doutor. Com a palavra, eminente relator. Tudo bem, doutor Antônio Lucas, parabéns pela sustentação oral. Aqui é o seguinte, o Renato, ele foi condenado pelo júri popular por a prática de um crime de homicídio na forma tentada. Esse fato, então, resultou na condenação pelo júri. Ele postula que prisão domiciliar, formulado na condição de reeducando e acometido por doenças cardíacas graves, sob a justificativa de aguardar a realização de avaliação médica oficial, conforme muito bem colocou o doutor Antônio Lucas, que está agendada já para o dia 20 de agosto, mês que vem. De hoje, né? De hoje a 20 dias. A doutora Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento e, caso conhecida, pela denegação da ordem. Passo ao voto. Alega o impetrante que o paciente é portador de cardiopatia grave, diabetes, hipertensão, tendo inclusive sofrido infarto recente, conforme relatório médico acostado no movimento 17.2 do CEU, SEEU. Sempre que eu vejo essa sigla, eu me lembro de Madobairo, né? Com a história do HC, se é Hospital das Clínicas, e PP, se é Pedro Paulo. Contudo, cumpre salientar que a simples alegação de doença grave não é suficiente para a concessão da medida postulada, sendo que é imprescindível a comprovação inequívoca do que o paciente efetivamente padece. E se ele padece realmente de enfermidade grave ou debilidade extrema, melhor dizendo, a ponto de comprometer sua vida e possibilitar o regular cumprimento da execução penal, bem como
que o tratamento não possa ser fornecido pelo estabelecimento penal. No caso em apreço, a impetração foi instruída com relatório médico que atesta que o paciente sofre com cardiopatia grave, doença arterial, coronariana, precoce e agressiva, com múltiplos angiopastias coronarianas, por síndrome coronariana aguda, lesões residuais em leito. As lesões residuais em leito são aqueles ferimentos que são causados por a pessoa ficar deitada por muito tempo, né, e tal, escárie, exatamente. Bom, então aqui, todavia, ao apreciar o pedido formulado no movimento 17.1 do CEU, o juízo responsável determinou a expedição de ofício à junta médica oficial do Tribunal de Justiça, a fim de que o paciente fosse submetido à avaliação médica especializada, conforme do movimento 22.1, a qual foi agendada para o dia 20/8, às 8 horas da manhã. Além disso, o magistrado requisitou ao diretor da unidade prisional de Trindade informações sobre eventual atendimento médico prestado ao custodiado, o que foi cumprido, conforme do movimento 50.1 do CEU, oportunidade em que foi encaminhado relatório médico informando que o paciente apresenta condições físicas e mentais aptas para aguardar a realização da perícia, agendada para a data próxima. Ressalte-se que, para o deferimento da prisão domiciliar, com base em doença grave, exige-se não apenas a comprovação da enfermidade, mas também que o estabelecimento prisional não disponha de meios adequados para o tratamento, o que não restou evidenciado nos autos. Diante disso, verifica-se que o magistrado atuou com a devida diligência, dentro dos limites da sua competência, resguardando os direitos do custodiado, optando por deliberar sobre o novo pedido de prisão domiciliar somente após a realização da perícia oficial. Ele não descartou a possibilidade, vai depender naturalmente da perícia, de modo a apurar com precisão a real necessidade do paciente. Dessa forma, a míngua de demonstração inequívoca de que a prisão domiciliar seja imprescindível à preservação da saúde do custodiado, revela-se incabível, por hora, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ante o exposto, acolhendo o parecer do órgão ministerial de cúpula, conheço da ordem e a denego, sem deixar de parabenizar o doutor Antônio Carlos, né? Jovem advogado, e pelo brilhantismo e pela sua combatividade, doutor Antônio Carlos, tá? A favor do seu cliente. É a sugestão de voto, senhor presidente. Eu ouço os demais colegas. De acordo. De acordo. Eu vou na mesma linha, mas com muita preocupação, porque o quadro realmente é grave. Mais do que isso, ele tem aqui, segundo o relatório médico, diagnóstico de transtorno afetivo bipolar com o uso de carbolítio de 1.200 miligramas por dia, né, que está prescrito lítio, mas a medicação que tem esse tipo de homicídio. Qual foi a pena, afinal? Foi condenado. Vê se tem a pena, vê se fala a pena dele aqui. 8, né? É porque está no fechado. Está no fechado. Se for preciso, eu leio o voto todo aqui. Ele está bem grandinho. 8 anos, 1 mês e 24 dias. 8 anos, 1 mês e 24 dias. Passou. Isso. Qual a idade dele, doutor? Excelência, ele já está com 50 e... Ele está com 50 e poucos anos, Excelência. E além disso, do lítio, ele toma sertralina, clonazepam, tá?
que são medicações utilizadas para o controle do tratamento depressivo grave, né, transtorno depressivo grave, transtorno afetivo bipolar. E vejam que eu, enquanto ouvi aí, fui saber por que o ex-presidente Fernando Afonso Collor de Mello foi para o regime domiciliar, né? É exatamente por uma situação dessa, transtorno afetivo bipolar e Parkinson, com apneia do sono, uma situação muito menos grave, né, muito menos severa do que a do Renato, do paciente, né? E há uma questão também que foi suscitada aí, quer dizer, o estabelecimento prisional informou que era apto para continuar o tratamento ou é apto? Mas mesmo na condição que está atualmente o Renato, ele tem condições de acompanhar o caso. Sim. Não, mas a preocupação é o presídio ter estrutura, para uma eventual urgência, emergência, né? Enfim. Eu vou registrar com essas ressalvas, porque me parece que o caso tem que se acompanhar de perto e visto com os olhos diferenciados, né? Presidente, eu vou ficar com vista. A perícia vai ser dia 20 de agosto? Deixa eu tomar ciência melhor da situação aqui. Tá, muito bem. Doutor Antônio. A gente pensa juntos aqui sobre uma solução aqui, né? Porque aqui, de repente, esperar demais aqui, um mês quase, né? 20 dias. Depois dos 50, os riscos aumentam, né? Como eu não cheguei lá ainda. Mas ele tem homicídio, né? Podemos esquecer alguém. Não, mas não, tudo bem, mas ele tem o direito a ser tratado na parte de sua saúde, né? É o dever do Estado, o direito dele. Alguém, no caso, perdeu a vida por ele. Não é vingança, não, mas ele, no caso. Deixa eu compreender melhor isso aqui. Muito bem. Então, doutor, por hora, com a negativa aí do habeas corpus, em princípio com 4 votos nessa direção, fica com vista ao desembargador Sival. Tá certo, doutor? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Oi? 34 é um recurso sentido distrito de Serranópolis. 594424.92, relator, desembargador Gustavo. A turma julgadora é composta ainda pelos desembargadores Adegmar e Sival, recorrente Dimas da Silva Araújo. Doutor Valdir Martins Pereira. Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem? Boa noite, presidente. Tirando uma gripe do mais, tá? Tá bom, doutor. Seja bem-vindo, viu? Eu estou com Obrigado. atenção. Vamos ouvir o eminente relator. Tá certo? Ok. Se preciso, a palavra será assegurada a Vossa Excelência, tá? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor, pela compreensão. O voto, adianto, trata-se de um recurso em sentido distrito em face de uma pronúncia e adianto que eu estou dando provimento ao recurso e cassando a decisão. E explico. No caso, a pronúncia, o que nós observamos, ela está com excesso de linguagem. E um excesso de linguagem que, de fato, ela impossibilita que ela seja levada. A decisão, ela conclui pela materialidade e pela autoria, o que faz com que não deixe margem para que o Conselho de Sentença possa julgar. Não é uma decisão que permite um reparo ou se riscar algumas expressões, de forma que eu estou, então,
acolhendo a pretensão apresentada no recurso, declarando a nulidade da decisão de pronúncia e determinando que outra seja proferida no mesmo prazo. Com relação à prisão, eu entendo que estão presentes os requisitos, é um fato só de nulidade da decisão e que outra seja proferida no mesmo instante, então eu estou mantendo a prisão. É como voto. Desembargadora Dagmar. Desembargador Sival. Acompanha também? Muito bem, doutor Valdir. Aí a resolução da turma julgadora, no sentido de acolhendo não, está acolhendo a pretensão. Havia um pedido de nulidade, excesso de linguagem, né? Exato. Muito bem, então está aí, doutor Valdir, recurso em sentido estrito conhecido e provido para nulificar a decisão. Tá certo? Ok, presidente. Muito obrigado, boa noite, doutor. Bom trabalho a todos. Tá, boa noite, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Número 35. Recurso em sentido distrito de Goiânia, 5175261.35, relator desembargador Wilde. Compõe a turma julgadora os desembargadores Gustavo e Adegmar. Recorrente Ministério Público e recorrido Diego Seabra Mendonça. Advogado sustentante, doutor André Marques de Oliveira Costa. Necessário, não. Não, vamos... o doutor está aí? O doutor André Marques? Não está, não. Pode ir ao voto. Senhor presidente, trata-se de um recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão da juízo da primeira vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Diego Seabra Mendonça. Foi ofertada, concluída uma investigação, isso aqui é o famoso caso dos rebites, que nós já julgamos vários aqui. Foi ofertada a denúncia em face do Diego e demais envolvidos pela organização criminosa, tráfico de drogas, etc. Instrução processual com interrogatório, inclusive, do mesmo estava marcada agora para julho, né, de poucos dias atrás, eu não consegui verificar aqui se foi realizada. Mas o que aconteceu é que a doutora Placidina concedeu a liberdade provisória ao Diego, o Ministério Público, eu transcrevo inclusive a decisão, o Ministério Público se inconformou, recorreu, pedindo a reforma, informando que a demonstração concreta de gravidade da conduta, bem como periculosidade social de suas ações e risco à ordem pública, e destacou, né, que ele seria do núcleo logístico e estaria vinculado ao Diego Seabra Mendonça, né, a esse núcleo logístico, e transporte das drogas, bem como recebimento e repasse. Sem razão, contudo. A despeito das gravidades das condutas perpetradas pela organização, não há elementos de fato que denotam concreta individualização em relação ao recorrido, risco real de reiteração delitiva e continuação das atividades criminosas. Elas apenas dão conta de suposta prática dos delitos narrados na denúncia, que não cuidam de demonstrar a gravidade concreta da conduta. A eventual comprovação de comunicação em relação com demais membros da organização, as movimentações financeiras atípicas e a comprovação ou recebimento de movimentações de cargas não demonstram gravidade concreta, tão somente a gravidade insta-tipo penais. As palavras mencionadas nas razões recursais sugerem subordinação, na verdade, do recorrido dentro da organização criminosa, em especial a de Inair, o que demonstra a ausência de posição de destaque. De fato, né, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação das integrantes da organização criminosa enquadra-se no conceito de ordem pública. Nós, inclusive, utilizamos esses fundamentos na manutenção de várias decisões aqui. Mas isso não dispensa a demonstração concreta e individualizada do risco à ordem pública, né? Então, neste caso, é incontroversa a ausência de liderança ou posição de destaque na organização criminosa, aliado ao fato de vários meses decorridos das prisões cautelares, não há razão suficiente para a sua segregação. Em especial, pois os líderes da referida organização estão, em sua maioria, presos. E, por fim, as condições pessoais lhes são favoráveis, né? Então, elevada às circunstâncias concretas e à proporcionalidade, é possível a concessão da liberdade de recorrido, visto que é primário e não ocupa a posição de destaque
ou liderança da organização. Desta forma, eu estou desacolhendo o parecer do Ministério Público, conhecendo do recurso em sentido estrito, negando-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, a decisão da doutora Placidina. É a proposta de voto, senhor presidente. Desembargadora Degmar. Acompanho integralmente, presidente. Aliás, desembargador Gustavo. Zé Gustavo. Eu fiz uma inversão. Acompanho. Muito bem. Também. Vamos ao próximo. Apelação criminal, número 36 da pauta, de São Luís de Montes Belos, 5118788.52. Relator, o desembargador Sival. Compõe a turma julgadora ainda eu e o desembargador Wilde. Apelante Adrian Ferreira de Paula Santana. Advogada sustentante, doutora Deila Osório de Moraes Borges. Doutora Deila, boa noite, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Excelência. Muito obrigada. E quero parabenizar, antes de mais nada, estarem os senhores até altas horas no ar do trabalho. Muito obrigado, doutora. Vamos ouvir o eminente relator com uma proposição. Se houver a necessidade, Sua Excelência toma a palavra, tá certo? Ok, obrigada. Apelação contra a sentença condenatória relativamente à prática de crime de tráfico de drogas, pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, regime fechado. A denúncia fala em monitoramento, informações a respeito de que no imóvel funcionava um depósito de drogas, busca domiciliar, e eu estou consignando no meu voto, já compartilhado, que a diligência policial é nula, aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada, salientando que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e de prévia verificação de sua credibilidade, não constitui justa causa para o ingresso forçado em domicílio. As versões apresentadas pelos oficiais militares e pela informante divergiram quanto à autorização de entrada ou para entrada na residência e as circunstâncias da descoberta da substância entorpecente encontrada, havendo inconsistências nas narrativas. A acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da autorização do morador para o ingresso em domicílio, sendo que o consentimento deve ser voluntário e livre de coação. Posterior descoberta de drogas em domicílio não convalida a ilegalidade do ingresso policial, que não foi amparado por fundadas razões prévias ou consentimento nitidamente válido. Recurso provido para absolvição. É o meu voto. Eu acompanho o eminente relator, ouço o desembargador Wilde. Tem uma ressalva que eu gostaria de propor, porque, na verdade, o desembargador Sival foi muito bem quando ele passa por cima de algumas questões no seguinte sentido, de conhecer, porque, afinal de contas, estamos tratando de liberdade e dignidade. Mas uma situação me chamou muita atenção, estou concordando com o voto quanto ao mérito, é porque, na verdade, a doutora advogada usou de tecnologia sem verificação de conteúdo, né? Utilizou a inteligência artificial e foi contrária aos parâmetros do Conselho Federal da OAB. Por quê? Porque nas suas alegações, ou fazendo uso de inteligência artificial, inclusive tem citando apelação criminal número tal, desembargador fulano de tal, julgado em 2021. Está desembargador fulano de tal. Isso é criação da inteligência artificial. Pode ser utilizada a inteligência artificial? Pode, mas ela tem que ser conferida. Ela tem que ser conferida. E não vai por aí afora, não. Eu achei que o desembargador foi muito bem nessa questão de não aplicar e de analisar, né, mas foi utilizado e isso não é adequado. Inclusive, em situações semelhantes, já existem várias decisões no processo civil de litigância de má-fé e condenação por multa, que aqui eu até nem peço para aplicar. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Penal não tem a previsão
E aí nós teríamos que fazer uma aplicação analógica em Malapartner, teríamos que fazer uma extensão. Mas entendo que a OAB deve ser comunicada para que verifique a atividade da doutora com referência a isso. Não é vedado o uso de IA, mas não se pode colocar na petição sem verificar o conteúdo, né? Sem verificar o conteúdo. Conteúdo, fulano de tal e mais outras assertivas, né? Inclusive o Ministério Público também reforçou essa questão. Olha, está utilizando inteligência artificial de forma inadequada. Então, a proposta é que seja acrescida a comunicação ao AB, para que isso seja cortado de vez e para todos. Isso não pode persistir no nosso ordenamento. Excelência, eu posso? Vamos Eu ouvir só aqui. gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer o desembargador Wilde por essa observação, uma lição tomada e que não se repetirá novamente. É assim que eu aprendo, errando e começando do zero. Eu agradeço imensamente, desembargador, porque esse erro não haverá mais. Desembargador Sival. Não sei se o desembargador Wilde mantém o pedido de encaminhamento do voto para a OAB? Desembargador, eu observei aqui a fala da doutora Deila e eu encontrei sinceridade. Né? Mas, então, eu quero que haja uma ressalva registrada quanto a isso, porque isso deve ser registrado e em outras ocasiões se aparecer, né? Porque poucas vezes a gente vê uma pessoa de plano, de imediato, admitir o equívoco e de forma humilde pedir escusas. Então, essa humildade, né? Essa humildade da doutora realmente faz com que eu só pense na ressalva. Então, vamos consignar que, não no dispositivo, mas no corpo voto que... Nata. Sim. Consignando que, em caso de recalcitrância, medidas cabíveis. Muito bem. Doutora Deila, eis aí o resultado. Seja sempre muito bem-vinda, doutora. Muito boa noite. Agradeço, doutor. Boa noite e obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada a todos pelo aprendizado. Número 39 já foi, né? É o 38? 37? Nossa, deu um pulo lá na frente. Vontade de acabar logo. Apelação criminal de Quirinópolis, auto 5697828.79. Relator o desembargador Wilde, revisor. Ficou relator aqui, ó. Revisor, desembargador Gustavo. Não, esse já foi. Excelência, essa é a minha. Foi número 37. A doutora Deila, é o número 37 mesmo. Prosseguindo, né? Relator desembargador Wilde, revisor desembargador Gustavo e constitui a turma julgadora o desembargador Adegmar. Apelante Lucas Mitchell Hipólito Silva e advogado Dr. Vitor Gabriel Rodrigues Santos, que já anunciou a sua presença aqui entre nós. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa noite. Como está? Tudo bem? Obrigado, doutor. Tudo bem, graças a Deus. Eu creio que ele tem que sustentar, a menos que ele se conforme, que eu estou dando parcial provimento, né, absolvendo uma parte, porém redimensionando também a pena, 8 anos, 10 meses e 16 dias. Né, eu não sei se... Doutor Vitor, o eminente relator, ele está propondo a absolvição
parcial de um dos fatos e no outro redimensionando a pena, fazendo o seu recuo para 8 anos. 8 anos, 10 meses e 16 dias. 10 meses e 16 dias. Há anuência por parte de Vossa Excelência, prefere sustentar? Excelência, eu quero fazer a sustentação. Então, muito bem, doutor, é sua a palavra, fique à vontade. Obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar Vossas Excelências, desembargador-presidente, desembargador-relator, demais desembargadores, nobre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça. Tenham todos uma boa noite. Excelências, o apelante Lucas Mitchell, ele foi condenado a 11 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão e 26 dias multa, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e também pelo emprego de arma de fogo, por 2 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. Isso ocorreu porque foram 2 roubos em locais distintos, sendo um deles praticado no dia 8 de julho de 2024, no Comercial Bom Sucesso, e o outro no dia 17 do mesmo mês e ano, no Posto Milênio. No primeiro fato, foram subtraídos a quantia de R$ 400 pertencentes ao mercado e um telefone celular pertencente ao funcionário. No segundo fato, foram subtraídos o telefone Samsung A34 de Março, telefone Samsung A14 de Beatriz, um cartão de crédito pertencente à vítima Sandra, além de R$ 5.000 pertencente ao posto. Todavia, Excelência, a magistrada, ao aplicar a pena, ela condenou por 7 vezes na forma do artigo 71 do Código Penal, o que apresenta aí também um erro na sentença. Além disso, o procedimento policial, ele apresentou falhas que configuraram nulidades, além de não existir provas suficientes e concretas da autoria para a condenação, conforme passa a se expor. Preliminarmente, em relação ao segundo fato, a busca domiciliar foi ilegal, motivada por denúncia anônima, consequentemente, ausente fundadas razões para a violação de domicílio sem um mandado judicial. Segundo os depoimentos dos policial militar William e o do guarda civil Jonathan, eles foram informados que o cartão subtraído da vítima Sandra teria sido utilizado para a compra, teria sido utilizada para uma compra em um comércio de bebidas alcoólicas, um comércio que vende bebidas alcoólicas. A partir dessa informação, os policiais afirmam ter ido até o estabelecimento e lá obtiveram, então, a informação onde seria entregue, né, as bebidas. Então, se deslocaram até o endereço informado. No local, os policiais narram ter visualizado no interior da residência uma motocicleta com as mesmas características daquela utilizada no roubo, motivo pelo qual adentraram ao imóvel e lá encontraram documentos pessoais pertencentes ao apelante. Excelências, sabe que a fundada suspeita é o único fundamento idôneo para autorizar a excepcional busca domiciliar sem mandado judicial, que, por óbvio, a fundada suspeita é obtida a partir de um conjunto de elementos objetivos, elementos concretos e devidamente comprovados que autorizam a violação de domicílio. Nos presentes autos, não foi juntada a prova da existência da compra do cartão de crédito subtraído, prova da existência da compra, né, do cartão de crédito subtraído, não foi colhido o depoimento de qualquer pessoa que indique o endereço a qual se dirigiram, e sequer foram apontados quaisquer elementos da motocicleta encontrada, as quais se identificariam com as características daquela utilizada no roubo. Os policiais, o policial militar e a equipe da GCM,
eles não tinham a informação da placa da moto utilizada no crime, porque eles chegaram no local do fato após a prática delitiva, e nenhuma vítima visualizou a placa da moto e nem foi possível verificar nas imagens de segurança qual seria o número da placa da moto. Por isso, eles não tinham, eles chegaram lá na residência, visualizaram uma moto e simplesmente ingressaram na residência sem saber se aquela de fato era a moto utilizada no crime. Em que pese a boa-fé da palavra policial, esta não é absoluta. Não pode substituir provas idôneas para a comprovação de um crime tão grave. Desse modo, não há que se falar em fundada suspeita, uma vez que não foram minimamente demonstrados os elementos concretos, elementos objetivos que indicam fundadas razões para a entrada na referida residência. Assim, resta evidenciada a necessidade de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. Outro ponto, excelências, ainda em sede de preliminares, é que a prisão em flagrante foi eivada de nulidade. Isso porque o apelante ele foi agredido no momento de sua prisão. Consta no relatório médico várias escoriações pelo corpo do apelante. Várias escoriações pelo corpo da vítima. Inclusive, durante a audiência de custódia, ele relatou expressamente ter recebido bicudas nas costelas. E diante da informação apresentada pelo acautelado de que teria sido agredido, em conjunto com o relatório médico, nada foi feito. Naquele momento, deveria ter sido determinada a realização do exame de corpo de delito, com a finalidade de assegurar a ampla defesa e o contraditório do preso. O magistrado que presidiu a audiência não agiu como juiz das garantias. O Ministério Público negligenciou o seu dever de custos iuris, fiscal da ordem, e o defensor também se manteve inerte, permanecendo o réu completamente indefeso. Ainda que fosse caso de tortura-confissão, a inércia do direito permitiu convalidar a ilegalidade a direito irrenunciável, razão pela qual necessário o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, seja pelas agressões praticadas durante a abordagem, ou seja por se tratar de réu indefeso. Outro ponto, excelências, que eu trago é a violação do princípio da correlação. Isso porque a denúncia oferecida narra violação ao patrimônio de 6 pessoas distintas. E, ao final, foi publicada uma sentença penal condenatória pela prática do crime de roubo em relação a 7 pessoas distintas, acrescentando-se a vítima Maria José de Oliveira. Portanto, a condenação pelo crime de roubo em relação a sujeito passivo não anteriormente citado viola o princípio da correlação. O que fica prejudicado também é o contraditório, a ampla defesa, uma vez que o acusado precisa se defender de fato não trazido na inicial acusatória. Portanto, ocorreu o julgamento extra petita, devendo ser reconhecida a nulidade, inclusive pela inobservância do artigo 384 do Código de Processo Penal. No mérito, excelências, a defesa requer unicamente a absolvição do acusado pela insuficiência de provas concretas e suficientes quanto à autoria delitiva, seja diante das ilegalidades apontadas em sede preliminar, seja pela ausência de reconhecimento de pessoa, seja diante da confissão ser o único meio de prova utilizado para a condenação. Com efeito, tanto na fase investigativa quanto no curso do processo criminal, no curso da instrução criminal, não foram produzidas provas concretas e objetivas que vinculem o réu à prática delitiva, que vinculem o apelante à prática delitiva. Não foi realizado o reconhecimento pessoal, que, inclusive, além de fragilizar a prova acusatória,
é uma nulidade de natureza processual prevista no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Além disso, nenhuma das vítimas reconheceu o acusado Lucas Mitchell como autor do crime, o que torna a imputação também mais fragilizada, principalmente em relação ao roubo ocorrido no mercado, do qual a única prova efetivamente obtida foi a confissão do réu. Sendo, portanto, a confissão o único elemento subsistente, não se mostra suficiente a fundamentar um juízo condenatório, conforme jurisprudência já pacificada. Diante disso, não havendo prova segura da autoria, pois há nos autos apenas indícios de autoria, requer-se a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Por fim, excelências, caso não entendam pelo acolhimento das teses já suscitadas, requer a reforma da dosimetria da pena, haja vista que a magistrada agiu com equívoco. Explico. Foram imputados ao réu a prática de 2 crimes, 2 fatos distintos. O primeiro, o roubo em um armazém contendo 2 vítimas. O segundo, o roubo em um posto de gasolina contendo 5 vítimas. Assim, a magistrada aplicou a regra do crime continuado para todos os 7 delitos, fixando a pena definitiva em 11 anos, 1 mês, 4 dias de reclusão e 26 dias multa. A jurisprudência é pacífica quanto ao tema, no sentido de que, quando há um delito de roubo em um local, mas que atinja patrimônios distintos, aplica-se a regra do concurso formal de crimes. Portanto, a aplicação do crime continuado em relação a todos os crimes se deu de forma equivocada. Primeiramente, deve ser utilizado o concurso formal de crimes para cada um dos fatos. Isso é, o artigo 70, sobre os 2 patrimônios violados no mercado. Na sequência, o artigo 70, sobre os 5 patrimônios violados no posto. Por fim, do resultado obtido, aplica-se a regra do artigo 71 quanto aos 2 fatos praticados. Portanto, requer a aplicação do concurso formal de crimes, computando-se os patrimônios violados em cada contexto fático, e após a aplicação do crime continuado. Essa é a sustentação da defesa, excelências. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o desembargador presidente. Muito obrigado, doutor. Ouvimos o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Vamos lá. O Lucas Mitchell, a primeira tese que ele apresenta é a nulidade decorrente da invasão de domicílio. Ele afirma que os policiais adentraram, os policiais militares, adentraram sem mandado judicial ou autorização. Pois muito bem. No presente caso, o que aconteceu? Os policiais receberam informações acerca de um roubo praticado por 2 indivíduos, mediante a utilização de uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, identificada pela placa tal. Também foram informados que o cartão de crédito roubado de uma das vítimas havia sido utilizado para a compra de bebidas em estabelecimento comercial, ou seja, foi indicado pelo próprio pessoal de vítimas, que era a motocicleta e a placa tal, e também sobre um cartão de crédito que teria sido levado e utilizado. Então, a polícia, de posse dessas informações, munida de tais informações, foram até a distribuidora e lá obtiveram o endereço onde os produtos adquiridos com cartão subtraídos foram entregues. E no endereço, quando lá chegaram, observaram que a motocicleta, placa tal, estava estacionada na garagem. E no local, inclusive, havia a carcaça de uma outra moto, que constava como produto de furto. Então, a localização das referidas motocicletas em uma residência, menos de 24 horas após o fato criminoso, constitui, na esteira do decidido, em repercussão geral, que é o tema 280, fundada a razão para a adoção da medida
da busca domiciliar sem mandado judicial, vez que suficiente para indicar de forma objetiva a possibilidade de ocorrência de situação de flagrante delito. Ou seja, né, indicação da placa da moto, a questão do cartão, o endereço fornecido pelo uso do cartão, chegando lá, vê a moto e ainda encontra uma carcaça com produto de furto. Então, eles fazem a situação. E aqui eu cito jurisprudência nesse sentido. Inclusive, o caso é bem similar, com referência a ter encontrado uma moto 24 horas depois. A outra, então, na que se fala a nulidade das provas ilicitude da busca domiciliar. A segunda tese que apresenta o doutor, eu estou sendo bem objetivo para nós, porque senão a cabeça não está dando mais não. Então, a segunda tese é a da nulidade decorrente das supostas agressões policiais, né? Mas, durante a audiência de custódia, ele foi questionado e, devidamente assistido por advogado, informou que os ferimentos decorreram da escalada de muros durante a fuga, recusando-se a atribuir as lesões. Na ocasião, inclusive, disse que foi muito bem tratado. Mas o próprio apelante considerou as informações irrelevantes, admitindo que estava aprontando no momento da abordagem. Pois muito bem, mas além disso, o relevante que às vezes tem temor, etc., né, foi realizado laudo médico que não constatou lesões compatíveis com a agressão. No relatório realizado logo após a prisão em flagrante, foi descrito que o paciente pulou em um muro, se chocou com a tela de arame e teve queda da própria altura, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Ou seja, o que aparece no relatório médico é pertinente justamente à situação dele, de situação de fuga. Então, também nós estamos afastando essa nulidade. Ele fala também sobre a nulidade decorrente de reconhecimento não pessoal, né? E, no caso, essa questão do reconhecimento fotográfico, etc., as vítimas, tanto em sede policial quanto em juiz, afirmaram não serem capazes de reconhecer os assaltantes, pois ambos estavam de capacete, tendo a conduta criminal desenvolvida em curto espaço de tempo. Destarte, a realização do procedimento torna-se inócua, mas é certo que outras provas indicam a autoria, como, por exemplo, a confissão do próprio apelante. Ele confessa. O depoimento coerente das vítimas, apreensão da réis esportiva em posse dos apelantes, localização da motocicleta utilizada no crime na residência do apelante. Então, a autoria ela vem, né, nesse sentido. Então, o reconhecimento pessoal não é o único meio. Inclusive, não se daria por fazer, porque as próprias vítimas disseram, não sabíamos, não conseguimos identificar o rosto. Pois muito bem. Outra tese apresentada pelo doutor é com referência à violação ao princípio da correlação ou da relatividade, né? Ele afirma que foi condenado uma acusação, uma vez que Maria José não constava como vítima da denúncia. Essa alegação é improcedente. Maria José de Oliveira foi devidamente indicada na denúncia como vítima, devidamente qualificada, e, inclusive, traz assim, enquanto Beatriz, essa é parte da denúncia que fala, enquanto Beatriz era mantida por um dos indiciados, a outra foi buscar Maria, também funcionária do posto. Maria foi abordada e levada para dentro do estabelecimento, sendo informado pelo indiciado que acompanhava que, caso se mexesse, seu parceiro estaria em Beatriz. Lucas e Rail também subtraíram o dinheiro que estava com Maria. Então, tratando-se de roubo de crime complexo, é plenamente possível a existência de múltiplas vítimas em um único evento delitivo, incluindo tanto vítimas patrimoniais quanto pessoas submetidas a grave ameaça. E o acusado teve plena ciência dos fatos e oportunidade de defesa, restando preservados o contraditório e o princípio da correlação. Então, também rechaço essa parte indireta de defesa. No mérito, né, ele pede absolvição por insuficiência de provas quanto ao roubo ao comércio do bom sucesso e ausência de provas robustas de autoria. Nessa parte do roubo ao comércio bom sucesso, ele teve sucesso, né? Porque, vamos lá, primeiramente há um termo de exibição e apreensão, um termo de entrega, o vídeo dos assaltos, sobretudo da prova testemunhal colhida, né? A autoria do delito também nas provas repetíveis, contando o inquérito, o termo de exibição. E vamos primeiro ao do posto Milênio. Com referência ao posto Milênio, o recorrente foi preso em flagrante após a prática do roubo. Na ocasião, os policiais conseguiram identificar a placa da motocicleta, chegaram ao endereço do Lucas, após ele utilizar o cartão, encomendar bebidas para serem entregues e encontraram quantias em dinheiro, celulares, etc. Toda a dinâmica com relação a este crime foi descrita de forma coesa pelas vítimas, testemunhas policiais, bem como pela própria confissão do apelante. A Beatriz, ao ser ouvida, relatou
que a funcionária do posto de combustível foi abordada por 2 indivíduos, sendo que um deles, após abastecer, sacou a arma e municiou, foi subtraído o seu celular e dinheiro de caixa. A vítima, Maria José de Oliveira, de forma semelhante ao assalto ocorrido, descrevendo que, além dela, Beatriz também foi vitimada de um cliente que chegava para abastecer seu veículo. Isso eu faço, estou sintetizando, e a transcrição dos depoimentos do que interessa, né? Na esteira da forma coesa, a vítima, Márcio, então, contou que chegou no posto Milênio para abastecer e não percebeu que os autores estavam dentro da conveniência com os funcionários, coagindo a entrega do celular, cartão da esposa, o cartão de sua esposa. O assaltante estava armado, levou um soco no rosto, confirmou que o apelante Lucas, de posse do celular, fez uma transferência para si no valor de R$300. Relevante aqui também, as testemunhas Jonta e William aduziram que foram acionados para apurar o crime de roubo. De posse das imagens fornecidas pelo gerente, tiveram a placa do veículo utilizado pelos assaltantes, é que eles explicam todo como é que aconteceu. Iniciaram o patrulhamento, foram informados do cartão de crédito da vítima Sandra, recém-roubada, havia sido utilizado para a compra da distribuidora, obtiveram o endereço onde foram entregues, né? E chegando lá, viram a carcaça da motocicleta, bem como a outra, e adentraram. Então, essas testemunhas falam. Descrevem, então, a prisão. Em seu interrogatório, o apelante confessa a prática desse roubo. Diz que, juntamente com o Railton, aprontaram e relatou que estava responsável por apenas dirigir a motocicleta, que a arma pertenceu a Railton. Pois muito bem. Então, nesse daí, eu vou concluindo, né, que está devidamente comprovado. Agora, a situação, vou pular aqui, se me permitam, a situação já é diferente com referência ao roubo no Comercial Bom Sucesso. Quanto ao roubo ocorrido no Comercial Bom Sucesso, no dia 8/7, não há prova jurisdicionalizada da autoria, devendo apenas ser absolvido pela prática desse delito. Como os senhores sabem, eu não utilizo a prova produzida, a prova repetível produzida no inquérito, eu somente utilizo para a admissibilidade da carga acusatória. Então, o Lucas Mitchell foi preso após o assalto em Posto Milênio, sendo que durante seu interrogatório informal teria confessado a prática realizada essa confissão no inquérito. Ocorre que não há provas jurisdicionalizadas no caso específico. Isso porque as vítimas ouvidas em juízo afirmaram que não foram capazes de reconhecer os assaltantes, pois estavam de capacete. Além disso, nenhum dos bens roubados foi restituído ou encontrado junto com o apelante. Por oportuno, a vítima disse em juízo, né, viu um indivíduo usando capacete, além de notar que Vitor sofreu uma agressão na cabeça e um dos assaltantes estava armado, que foram subtraídos. O Vitor estava trabalhando quando um dos assaltantes, sozinho em uma motocicleta, não soube identificar quem era. Então, as testemunhas também falam lá em uma motocicleta e um armamento, não fala sobre o segundo, né? E ele, quando ele confessa no Posto Milênio, ele fala que a sua função era dirigir a moto, que a arma era do Railton. Pois muito bem, os policiais militares que supostamente presenciaram o apelante confessar naquela situação informal, nada mencionaram em juízo quanto a tal confissão, conforme acima descrito. Pois muito bem, então, desta forma, com referência a este fato, nós estamos dando o benefício ao Lucas para a sua absolvição, né? Pertinente à dosimetria, eu vou mais direto ao que interessa, né? Eu estou dando que os fatos foram praticados de uma só ação contra patrimônio de pessoas distintas, o posto, o funcionário, Beatriz, Maria, clientes, Márcia e Sandra, e não vamos falar em crime continuado, mas sim em concurso formal de crimes, porque em se tratando de 5 delitos deve ser aplicada a fração de 1/3 decorrente do concurso formal, ou seja, uma interpretação inclusive melhor. Então, eu procedi à exasperação da fração de 1/3 sobre a pena dos crimes de roubo, resultando em 8 anos e 10 meses, né, e 21 dias. Mantive o regime fechado, deixei de substituir, né, e, ao tenor do exposto, eu estou desacolhendo o parecer da Procuradoria, conhecendo o recurso, dando parcial provimento, absolvendo o Lucas quanto ao roubo praticado no Bom Sucesso, né, e redimensionando a pena para 8 anos, 10 meses, 16 dias de reclusão e 20 dias multa, regime fechado. É a proposta de voto, senhor presidente. Bem, desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Fiquei responsável pela revisão
e cheguei à mesma conclusão do relator. As preliminares foram muito bem, conforme exposto tanto no voto quanto agora oralmente. As preliminares foram afastadas com relação ao flagrante, principalmente com relação a esse aspecto de que houve o uso do cartão de crédito, havia os dados da placa da moto utilizada no uso do cartão de crédito, chegaram até o local, encontraram além da moto, encontraram também uma carcaça, e isso tudo foram dentro de um prazo de 24 horas. O flagrante ele está amparado, como nós vemos no tema 280, conforme do STF, conforme destacado pelo relator, e devidamente regular o flagrante. Com relação à nulidade das agressões, a questão também foi bem exposta. As lesões são compatíveis com a fuga, tem um microfone aberto aqui, com a fuga, e de forma que não se caracteriza a eventual nulidade com relação ao flagrante. Com relação ao reconhecimento, da necessidade do reconhecimento, foi bem destacado pelo relator que as vítimas, elas estavam de capacete, não era possível reconhecimento. Então, seria uma prova sem nenhuma utilidade. De qualquer forma, existem provas autônomas e independentes que foram capazes de demonstrar a materialidade e a autoria. Com relação a um dos roubos, ela está demonstrada, inclusive ratificada com a confissão do acusado, que diz que era o condutor da moto no momento do roubo. Em relação ao outro, infelizmente, não temos prova judicializada capaz de demonstrar a autoria, e andou muito bem o relator ao absolver. Com relação ao desfecho da dosimetria, cheguei à mesma conclusão, com a redução da pena em razão da absolução. Como voto, não. Acompanho o voto do relator, porque cheguei à mesma conclusão. Também acompanho, presidente. Eis o resultado. Vamos lá. Doutor Vitor. Sim, excelência. Também. Doutor Vitor, eis aí o resultado, doutor. Muito obrigado, boa noite, seja sempre bem-vindo. Obrigado, excelência, boa noite. Boa noite. Quase 10, 20 para 10. Senhoras e senhores advogados, eu estou aqui, fizemos uma breve pausa aqui rapidamente entre os colegas, e parece-me que o recomendável, até por questão de saúde, é fazer com que os demais processos sejam julgados em uma sessão extraordinária, na segunda-feira, a partir das 13 horas. Eu compreendo alguma frustração por parte daqueles que ficaram aí todo dia. Nós vamos votar só um, né, desembargador Sival? Se estiver em condição, sim, senão então ficam todos para a segunda, os que estão ainda remanescentes. Os remanescentes ficam para a segunda. Peço
a fineza da compreensão de todos. Espero contar com esta gentileza da parte dos que estão presentes, das que estão aguardando, mas, definitivamente, ontem foi um dia de sessão da sessão criminal, né? São 2 dias seguidos realmente extenuantes para todos nós, e deliberamos aqui reservadamente no sentido de fazer esta sessão extraordinária na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, a partir das 13 horas. Isto está sendo tornado público para que todos e todas sejam considerados intimados desse adiamento, cientes de que a continuidade desta sessão, né, não vou nem dizer uma sessão extraordinária, mas a continuidade desta sessão seja na próxima segunda-feira. De maneira que, agradecendo essa compreensão e naturalmente, pedindo escusas, né, pela tardança em relação à realização dos atos, mas, efetivamente, aqui existem senhores que estão cansados, né, senhores aqui sexagenários, septagenário, né, desembargador Adegmar, ele não parece nem um pouco, né, e parece o mais descansado de todos aqui, né, porque realmente, eu acho que para todos nós aqui é um grande prazer estarmos aqui reunidos, tentando da melhor maneira possível realizar a justiça e levar a nossa contribuição para que todos os casos possam ser apreciados com equidade. É com essas palavras que eu, mais uma vez, renovo nossos pedidos de desculpas de ter que fazer esse recorte na sessão e designar a sua continuação, mais uma vez, para a próxima segunda-feira, às 13 horas, dia 4 de agosto de 2025. Tá certo, senhoras e senhores? Muitíssimo grato. Pois não. Eu queria só registrar que eu estou escalado somente em julho, mas já estou comunicando ao meu colega procurador de Justiça, Cleiton Corbo Jarzewski, já estava conversando com ele aqui pelo WhatsApp. Ele até alegou o princípio da continuidade para eu ficar na segunda. Falei, eu vou fazer o sinal do Moraes aqui, agora mesmo. mas brincadeiras à parte, queria dizer que volto em setembro, dentro da escala prevista. E esse mês foi um mês bastante interessante, né? Com muito aprendizado aqui, agradecer essa convivência, com um crescimento profissional. E que Deus conserve a todos aí com muita saúde para continuar com esse ritmo, né, intenso de trabalho. Verdade. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo também entre nós. E vamos lá, então. Eu, com essas considerações, para terminar, desejo a todas e todos que retornem de maneira segura às suas residências, aos seus lares, e eles possam ser recebidos com sorrisos e abraços por seus... Oi? Oi? Para efeito de publicizar também, estão sendo adiados os processos. Eu vou falar só o que é e o número do processo. É a partir do 38? Deixa eu ver essa aqui que é atualizada. Então, nós temos, se quiser fechar aí, está tranquilo. Nós temos a apelação criminal de Lusiânia, na pauta de hoje, 38, auto 5573895.11, número 39, apelação criminal de Guapó, 05076110.45, já foi este. 40, apelação criminal de Nerópolis, auto 5107051.45. 42, apelação criminal de Goiânia, autos 5407818.62. 44,
Apelação Criminal de Goiânia, auto 0097651.86. 45, Apelação Criminal de Ipameri, auto 5159161.08. E na pauta de adiados, estão sendo, mais uma vez, adiados, mantido, né, o adiamento, os de número 4, Apelação Criminal de Lusiânia, auto 5637082.95. 05 de adiados, habeas corpus criminal de Nova Crixá, 5474841.67. Número 6, habeas corpus criminal de Corumbá de Goiás, 5493878.77. 8, apelação criminal de Goiânia, autos 560284495. Apelação criminal número 9, de Goiânia, 5756498.39. E número 10, apelação criminal de Goiânia, auto 5657996.31. Então, todos estes adiados para a sessão de segunda-feira, além dos que estão ou permaneceram com vista. Muito obrigado a todos. E, para encerrar, nada mais fácil de dizer do que declaro encerrada a sessão.